Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm o livro que Deus escreveu para a raça humana? O único livro que Deus escreveu. Quem escreveu a Bíblia não foi Mateus, Paulo, Marcos, Lucas, não foi. Quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo de Deus escreveu a Bíblia para toda a humanidade. Não existe um livro que seja, que abarque todas as pessoas do mundo como a Bíblia. Existem outros livros religiosos, mas não foram escritos por Deus. Existe o Alcorão, existe os Vedas, existem outros tantos, mas só a Bíblia foi escrita para toda a humanidade, a nossa bússola. Eu queria que você abrisse, eu não vou fazer uma exposição bíblica como sempre, eu queria apenas que nós congregássemos os nossos pensamentos ao redor de um texto que Paulo escreve ao pastor Timóteo, 1 de Timóteo, 4, versículo 12. Me interessa muito a parte B de bravo do versículo, mas eu vou ler o versículo como um todo. Acompanha, eu leio da Ara, você acompanha. Ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo era um jovem pastor. Pelo contrário, está aqui o que eu quero. Torna-te padrão, torna-te exemplo dos crentes, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Pai, fala aos nossos corações, que eu diminua, que eu desapareça e o Senhor fale. Nós não viemos aqui para ouvir voz de homens, nós queremos ouvir a tua voz. Instrui-nos neste dia dos pais, instrui a mim como pai, instrui os pais que estão aqui nesta manhã, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos trabalhar vários textos nesta manhã. Eu tenho uma palavra para você que é pai. No dia das mães, nós endereçamos as mães em particular, embora muito do que eu disse para as mães se aplica aos pais, e vice-versa. Muito do que eu vou dizer para você, papai, se aplica também em alguma medida a você, mamãe que está aqui. Ah, pastor Raik, eu não sou pai. Mas você pretende ser? Você é solteiro, você gostaria de... Ou você é casado e não teve filho, você gostaria de ter um filho? Levanta a mão. Você gostaria de ter um filho um dia? Olha só, então isso aqui é para você também, essa mensagem. E você que é avô, mas você vive num lar de um pai omisso, um pai que abandonou seus filhos, um pai que não se importa com o crescimento espiritual, você é o pai, embora você seja um avô. Então nós temos aqui um amplo aspecto que envolve muita gente, inclusive você, mamãe. Eu estou falando comigo e com você que é pai. Eu queria nesta manhã examinar 5 características de um pai bíblico. Se você quiser anotar, você que tem o hábito de anotar, eu queria encorajar muito você a tomar nota, embora você nunca mais se volte a elas. Sempre que a gente escreve alguma coisa, os pedagogos dizem que é equivalente a 11 repetições. Todas as vezes que eu escrevo alguma informação, eu escrevo aquilo, é equivalente a eu ler 11 vezes. Então vale a pena você escrever, tomar nota das coisas. 5 características de um pai bíblico. Primeira, seja exemplo para seus filhos. Seja um exemplo para seus filhos. Nada destrói melhor a vida espiritual dos seus filhos do que a incoerência, a hipocrisia. O seu exemplo é a melhor maneira de você influenciar seus filhos. Por sinal, há um paralelo aqui entre o papel do pastor na igreja e o papel do pai na família. Por isso que eu li o que Paulo diz a Tiago. O homem, diz em 1 de Timóteo, o homem que não sabe governar a sua própria família, não poderá governar a igreja de Deus. Há um paralelo aqui entre o pastor na igreja. O pastor na igreja é um tipo de pai.
Então, o pastor tem que ser um exemplo, como nós lemos em 1 de Timóteo 4,12, assim como o pai no seu lar tem que ser um exemplo. Nós lemos 1 de Timóteo 4,12, tu estás com o texto aberto, avança 2 páginas, Tito 2,7. Avança 2 páginas comigo, Tito 2,7. Olha o que Paulo diz ao pastor Tito: em tudo seja você mesmo o exemplo dos fiéis, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. A igreja é para se tornar aquilo que o pastor é. Da mesma maneira, os nossos filhos devem se tornar aquilo que nós somos. Isso se aplica para a mãe também. Melhor maneira de tornar os nossos filhos naquilo que nós somos é pelo exemplo. Enquanto que a palavra convence, o exemplo... Eu vou dizer de novo: enquanto que a palavra convence, o exemplo arrasta. Pouco adianta você desejar que seus filhos leiam a Bíblia se você não lê. Os seus filhos devem ver você estudando, lendo a palavra de forma natural e corriqueira, a fim de que eles mesmos desejem conhecer a Deus e a sua palavra. Faz sentido, meus irmãos? Seu exemplo vai exercer um profundo impacto na vida dos seus filhos. Pouco adianta você desejar que seus filhos sejam pessoas de oração se você não é. Uma vida de oração deve ser cultivada por você para que seus filhos busquem a Deus. Todas as vezes que seus filhos tiverem algum problema, lá na escola, o filhinho pequeno chegou: olha papai, o menino bateu em mim. Vamos orar, meu filho. Vamos orar. Olha, estou com um problema. Papai, estou com... Ele já mais crescido, tem essa prova, eu estou com medo, eu vou mudar de série. Vamos orar. Cultive uma vida de oração diante e com os seus filhos. Esse tipo de comportamento suscita a fé no coração da criança. Esse tipo de comportamento que busca a Deus suscita a fé no coração do adolescente e do jovem. Seu exemplo vai exercer profundo impacto na vida do seu filho. Pouco adianta você desejar que seus filhos participem na igreja se você não participa. Seu envolvimento com a igreja exercerá enorme influência na vida dos seus filhos. Evite a todo custo falar mal dos irmãos diante dos seus filhos. Evite criticar a igreja diante dos seus filhos. Se você tem alguma coisa que lhe incomodou, fale com a sua esposa trancado no quarto. Converse com a sua esposa: meu amor, eu estou preocupado com aquela situação lá na igreja. Não diga isso diante dos seus filhos. Eles estão no banco de trás ouvindo. Faça do dia de domingo um dia especial. Faça do culto público um momento importante, mais importante do que o jogo do Remo e do Paysandu. O culto público, a reunião dos santos, o domingo deve ser o momento mais importante do que um jogo da seleção brasileira. Nossos filhos devem ver em nós um grande amor pela igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós devemos lembrar que o único projeto permanente neste mundo é a igreja do Senhor Jesus. Na época de Noé, somente a arca era projeto permanente. Todo o resto pereceu no dilúvio. As casas, os poços, os gados, todas as coisas e todos os não crentes pereceram afogados. Em nossa época, somente a igreja é projeto permanente nesse mundo. Todo o resto perecerá no fogo. As nossas casas, os nossos animais de estimação ou não, os edifícios, todas as coisas e todos os não crentes perecerão no fogo. É o que diz a Bíblia. Pastor, onde é que está escrito isso? Deixa um dedo aí, avança um pouquinho em 2 Pedro 3, 3 a 7. 2 Pedro 3, 3 a 7. Olha o que o apóstolo Pedro diz:
Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos, dizendo, abre aspas, o que houve com a promessa que Jesus voltaria, zombando? Desde os tempos de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo, fecha aspas. Pedro comenta, eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe, agora 2023, foram reservados para fogo, estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Tudo isso, esse prédio aqui, tudo isso aqui vai pegar fogo, é o que diz a Bíblia. Tudo, as nossas casas, tudo. E todos os não crentes perecerão, como diz o apóstolo Pedro. Ame então a igreja é a arca de Noé. Quando eu me refiro à igreja, não estou falando obviamente o templo físico, a comunhão dos santos, o congregar dos santos, a reunião dos santos, isso é a arca de Noé hoje. Ame a igreja, busque a comunhão dos santos, invista na igreja, se envolva com a igreja, seja voluntário na igreja. Seu exemplo vai exercer profundo impacto na vida dos seus filhos. Pouco adianta você desejar que seus filhos se tornem bons cônjuges, se você não é. Que vergonha, que tragédia, que nódoa ao evangelho, quando o marido grita com a esposa. Quando o marido se altera com a sua esposa, quando o pai se altera, há grandes possibilidades de que seus filhos façam exatamente a mesma coisa. Um pai grosseiro tende a produzir filhos grosseiros. Por sinal, escute, por sinal, uma das maiores fontes de segurança para os filhos é que o pai ame eternamente sua esposa. Um lar estável tende a produzir filhos estáveis e vice-versa. Um lar de gritos, brigas, desavenças, tende a produzir filhos desequilibrados, traumatizados e infelizes. Se você, papai, está cometendo o pecado da grosseria, é importantíssimo que você lute para vencer essa praga. Testemunho pessoal, eu louvo a Deus que eu, temperamental como sou, venci o pecado da ira antes de me casar. Louvo a Deus por isso. Quando eu me casei, já estava vencido. Nunca levantei a voz para minha esposa. Para a honra e glória do Senhor, nunca. Nunca briguei com a minha, nunca. É assim que todo lar cristão deve ser. Isso aqui não é só para pastor, não. Todo lar cristão tem que ser assim. Os nossos filhos estão olhando para nós. Maridos, honrem suas esposas, 1 Pedro 3,7. Sejam compreensivos no convívio com elas, pois ainda que seja a parte mais frágil, ela é igualmente participante da dádiva concedida por Deus. Tratem a esposa de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Você deseja não ser ouvido por Deus? Trate mal a sua esposa. Às vezes, quando eu cito esse texto, eu vejo a esposa procurando onde está para marcar. Se você quer marcar 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. A esposa é o maior presente que o homem pode receber nesse mundo, apenas abaixo da salvação. A salvação em Cristo Jesus é o maior presente. O segundo maior é a tua esposa. É a maior dádiva. É o bibelô que Deus te deu para cuidar. Marido, valorize este presente. Pai, valorize a mãe dos seus filhos. Pai, valorize a mãe dos seus filhos. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pai, a maneira como você se comporta em casa revela muito do grau de maturidade espiritual. Você quer medir como está o seu grau de espiritualidade? É como você se comporta em casa. Se você é um exemplo, você cresceu.
Se você está brigando, gritando, você é um menino. Quem grita? A Radassa está com 1 ano e 8 meses. Ela grita lá em casa, está torta e direita. É uma criança espiritual. O pai que está gritando em desavença é um menino espiritual. Ele pode ter 30 anos, 40 anos de crente. Não tem controle próprio. Nos meus dias de impiedade, quando eu não era crente, eu namorei uma moça ímpia também. E eu presenciei, pela primeira vez, eu devia ter já uns 25 anos. Eu presenciei pela primeira vez um pai e uma mãe gritando um com o outro. Eu nunca tinha visto aquilo. O pai e as crianças, muitos filhos, 6 filhos, inclusive dois gêmeos pequeninos, crianças, o pai assistindo televisão na sala e a mãe no quarto com uma parede. Eles gritavam um para o outro. Eu digo, Deus me livre de ter um lar, Deus me livre de casar com essa moça. Nós que somos pais, devemos ser exemplo de equilíbrio e de domínio próprio. E consequentemente nossos filhos tenderão a ser pessoas equilibradas e bem ajustadas. 2, ame seus filhos. 2.2, ame seus filhos. Há muitas formas de amar os nossos filhos. A primeira delas é a forma que eu acabei de articular, sendo exemplo. Me preocupar, me esforçar para ser exemplo a meus filhos é uma excelente prova de amor. Do contrário, obviamente, se eu não me esforço, é evidente que eu não amo meus filhos, independente de eu pensar que eu ame. Vale a pena refletir, se eu não me esforço para ser exemplo para meus filhos, eu não os amo. O resto é conversa fiada. Nesse item, amor, é importante que eu expresse o amor aos meus filhos em ações e palavras. Em minha experiência, alguns pais amorosos e sinceros, pais que até são bons exemplos, não expressam, não verbalizam este sentimento. Muitas das vezes isso é devido ao crescimento que eles tiveram. Um homem que teve um crescimento duro e austero, que teve um pai austero e duro, distante, tem muito mais dificuldade de expressar isso para seus filhos, mas ele não deve ser prisioneiro disso. O evangelho é para nos mudar. Lembro-me de um pastor que me procurou na reitoria do seminário, muitos anos atrás, para relatar graves problemas que estava tendo com sua filha. Esse pastor, que eu conheci muito, era um homem íntegro, um excelente professor de teologia. Ele narrou, para o meu choque e espanto, eu conhecia muito bem a família dele, ele narrou uma longa história de rebelião, mentiras e péssimo comportamento de sua filha. Ao final daquela narrativa toda, eu perguntei, inspirado por Deus, que eu acho que eu não tenho essa sabedoria, Deus me deu a sabedoria, eu perguntei olhando para ele, quando foi a última vez que tu disseste para tua filha, eu te amo? Ele ficou mudo, meu irmão. Ele ficou mudo. Porque a minha pergunta não tinha necessariamente nada a ver com o que ele estava dizendo. Mas eu detectei ao longo do discurso que havia um certo distanciamento, apesar dele ser um homem íntegro, bom, maravilhoso, cuidador, provedor da sua casa, sério, mas eu achei, a tua filha, o teu filho precisa ouvir da tua boca, tu precisas verbalizar, meu filho, eu te amo. Eu ouvi isso uma vez só do meu pai. Meu pai era um homem excelente, mas meu pai não verbalizava isso. Isso é muito ruim. Poxa, pastor Raik, e agora? Eu nunca recebi, meu querido, o evangelho é para mudar você. O evangelho é para transformar você. Você está fazendo o que aqui? Você é para mudar. Eu nunca ouvi isso, eu não consigo dizer isso. Consegue? Com o poder do Espírito Santo, tu consegue. Diga, minha filha, olha nos meus olhos aqui, olha nos meus olhos, eu te amo, papai te ama. Meu filho, olha nos meus olhos, pastor Raik, agora é tarde, meu filho já é um homem, não interessa, te humilha, diz assim, olha, eu errei porque eu nunca disse isso para ti, mas eu vou dizer, meu filho, eu te amo.
Isso faz uma diferença enorme na vida de uma moça, na vida de um rapaz. Não está aqui, mas eu acho que vale a pena comentar. Muita moça que se entrega, muita mocinha, 15, 16, 17 anos, crente na igreja e tal, que se entrega para o namorado, em muitas ocasiões, não é que ela é uma vagabunda, ela estava atrás do colo do papai, do amor do papai. Ela não recebeu isso. Aí o marmanjão na porta do colégio detecta, e eu detectava isso muito bem, que ela está carente, ela é uma vítima fácil. Ela cai fácil. Ela estava atrás do amor do papai. Ela queria ouvir dos lábios do papai: papai te ama, minha filha. Papai está contigo, te ama. Oh, papai, ouça essa palavra de exortação hoje. Diga para os seus filhos que você o ama. Ainda nesse item, amor, é fundamental, escute, que não haja favoritismo. Que não haja favoritismo no seu lar. Se você tem mais de um filho, é muito importante que eles sejam igualmente amados. Se você ama um filho mais do que o outro, você é um pai insensato. E você nunca leu a Bíblia, porque a Bíblia dá vários exemplos de desastres de família, cujo pai e a mãe tinham favoritos. Quem não lembra, por exemplo, de Jacó, abre aspas, que amava mais a José que todos os seus filhos, fecha aspas, Gênesis 37, 3. E qual foi o resultado desse favoritismo? O resultado está no próximo versículo, se tu quiseres olhar comigo, 37, 4. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai amava mais a José do que aos outros filhos, odiaram-no. O problema, quando você tem favoritos na sua casa, não é que necessariamente o filho que não é o favorito vai odiar você, não é esse o problema. O problema é que ele vai odiar o irmão dele. É o que diz a Bíblia aqui. Ele vai odiar, ele vai detestar o irmão dele. Não necessariamente é você que preferiu o irmão, é o que a Bíblia ensina. O livro maravilhoso, o livro maravilhoso, o livro sagrado maravilhoso. A pergunta que talvez esteja no seu coração, e estava na minha quando eu trabalhava nesse sermão, é: onde Jacó aprendeu o favoritismo? Já se perguntou isso? Onde Jacó aprendeu isso? Aprendeu dentro da casa paterna. O pai dele, Isaque, amava Esaú, enquanto a mãe amava o Jacó. Gênesis 25, 28. Está aí. A praga vinha uma atrás do outro, em cadeia. Quando há favoritismo, os resultados tendem a ser catastróficos. Se você tem mais que um filho, lute com todas as forças para ser equânime, especialmente se um deles é rebelde, indiferente e difícil. Isso é bem complicado quando você tem um filho bem comportado, um filho exemplar, um filho estudioso, e você tem um filho rebelde, difícil, não quer estudar, dando problema. Para que você seja equânime, você vai precisar da graça de Deus. Você vai precisar da graça de Deus. Na minha carne eu não posso fazer isso, e você também não. Você vai precisar da ajuda de Deus para tratar os filhos igualmente, dar igualmente, amar igualmente, tanto aquele que é bonzinho como aquele que é mau. Quando nós agimos assim, quando nós tratamos os nossos filhos igualmente, nós estamos agindo como Deus, porque Deus trata todos os filhos igual. Deus não faz acepção de pessoas. Um excelente exemplo é a parábola do filho pródigo. Um filho trabalhador dentro de casa, ajudando o pai. O outro filho: me dá a minha herança, eu quero é que tu morra. Me dá a minha herança que eu vou curtir, eu vou gastar com as prostitutas, eu vou me embriagar. Como a gente vê nos dois filhos. E o pai amoroso, quando o filho retornou, recebeu de braços abertos. Amor, assim que nós temos que ser.
Não faça distinção, não tenha favoritismo dentro da sua casa. 3, ore pelos seus filhos. 3, ore pelos seus filhos. O próprio Cristo nos encoraja a orar ousadamente com as seguintes palavras, Mateus 21, 22. Ouça, tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão. Eita ferro! Olha que promessa maravilhosa, Mateus 21, 22. Ele não diz assim, algumas das coisas que vocês pedirem. Ele diz, panta, a palavra grega, tudo que vocês pedirem, em oração, se crerem, receberão. Nós não podemos entender como que funciona esse negócio de oração, não é? Porque se Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, como é que eu orando, eu vou mudar as coisas? Eu não entendo, mas nós não somos chamados a entender, nós somos chamados a obedecer. Ora pelos teus filhos, e tu vais ver a diferença. Minha mãe dizia que orava por mim desde o ventre. Minha mãe morava aqui no Palácio do Rádio, edifício que existe até hoje. E ela dizia para mim que nos últimos dias de gravidez, quando ela não conseguia mais dormir grande, ela ia para o alpendre e olhando a lua consagrava este, eu não vou dizer saco de lixo, porque uma vez eu disse isso, o senhor me repreendeu. Eu disse, você não deve se denominar saco de lixo, que Lutero se denominava saco de lixo, não sei se vocês sabem disso. Essa coisa aqui, ela orava por mim, e de alguma maneira valeram as orações. Como é possível Deus fazer de um pastor uma pessoa como eu? É a graça de Deus que me alcançou, honrou aquelas orações da minha mãe, e Ele pode honrar as suas orações também, amém? Glória a Deus. No dia 25 de março de 2021, eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida daquela que viria a ser a Radassa. Naquele momento, nos ajoelhamos e oramos juntos por uma gravidez sadia, por um bom parto. Oramos que a criança viesse a se tornar um servo do Senhor e que Deus me desse uma vida longa e saudável. Eu escrevi isso na página 639 da minha Bíblia. Eu quero encorajar, parênteses, eu quero encorajar muito que você escreva as suas orações na Bíblia. Escreva o que você ora, escreva, rabisque, a sua Bíblia deve estar toda amassada, toda esbagaçada das suas marcas. Quando você morrer, o seu filho e a sua filha vão ver aqui suas orações. Que coisa linda, que tesouro. Puxa vida, minha mãe, olha a letra, minha mãe orou aqui. Olha aqui, eu tenho centenas, se não milhares de anotações na minha Bíblia. Faça a mesma coisa. Eu fiz essa oração com a minha esposa, naquele momento nos ajoelhamos no pé da cama, oramos o que eu acabei de dizer. Mas eu não fiquei satisfeito com a oração. Depois de alguns dias, eu não fiquei satisfeito que aquele ser, abre aspas, se tornasse um servo do Senhor, somente isso. 2 dias depois, 31 de março, na mesa do café, eu estava pedindo que o Senhor me desse uma oração mais específica. Eu queria uma coisa mais pontual. Eu queria uma seta mais pontual para que eu orasse, e o Senhor me deu, veio no meu coração. Abre aspas, ora para que o coração do teu filho seja do Senhor Jesus. É o que eu tenho feito. Tenho orado sobre o berço, desde o ventre, imposto mão sobre o ventre da minha esposa, durante a gravidez, e agora que a Radassa nasceu, e o Joe também, eu oro sempre. Vou lá de madrugada no berço, Senhor, que a minha filha seja santa, não peço marido, dinheiro, emprego, nada, fama, nada. Só quero uma coisa de ti, que a minha filha seja escrava de Cristo Jesus. Que o coração da minha filha seja teu, que ela seja apaixonada por ti. Essa deve ser a ambição sua também. Você tem filhos? Olha, raciocina aqui comigo o seguinte,
Raciocina você que é uma pessoa inteligente. Vamos imaginar que o teu filho, tu crias o teu filho, ele se torne um grande advogado, um grande médico, um grande empresário, se torne alguma coisa maravilhosa na vida. Isso é muito bom. Isso é tudo maravilhoso. Eu me esforço por isso. Vocês sabem que a Diene, eu me esforcei muito para que ela fizesse bacharelado, mestrado, está fazendo doutorado. Eu não sou contra nada disso. Mas o que adianta os nossos filhos serem e terem todas essas coisas longe do Senhor? O que adianta? O que adianta o teu filho ser um grande médico indiferente em relação ao Senhor, vivendo frio, amando as coisas deste mundo, apaixonado pelos prazeres mentirosos? Aí, se formou, tu morreste, ele, quando ele morreu, foi queimar no inferno. O que adiantou? O que valeu todo o teu trabalho de anos? Teu filho foi arder no inferno, como diz a Bíblia. Eu não vejo futuro nenhum para alguém que não ama o Senhor. E a tua prova que tu amas o Senhor é que os teus valores serão os valores dos teus filhos. Amém? Como disse, pedi que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Pede pelo coração dela. Sabe, meus irmãos, é importante o temor do Senhor, é importante. Mas o que mais vai influenciar o coração dos nossos filhos não é o temor do Senhor. O que mais vai influenciar é que eles amem o Senhor. Que aí, tanto longe de ti quanto perto de ti, eles têm o Senhor como precioso. Quando eles estão perto de ti, eles podem ser atores, por causa do temor a ti, até o temor de Deus. Mas quando eles estiverem na universidade, a Jenny foi lá para Nova Zelândia, passou um ano na universidade lá e tal. Estava longe dos meus olhos, estava entregue nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos, eu pedindo misericórdia aqui no Brasil. Mas o amor do Senhor a preservou. O amor ao Senhor. Eu creio, pela fé, como nós lemos aqui, que os meus 2 filhos, a Radassa e o de eu creio pela fé, tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Eu creio que eles vão ser amantes de Cristo Jesus. Amém. Eu creio que eu vou ter o privilégio de um dia batizá-los aqui. Eu digo pela fé. E aí a gente vai ver se eu... Nós vamos ver se eu estou certo ou errado. É difícil o que eu estou dizendo aqui, é arriscado. Eu creio, por fé, que eu vou ter o privilégio de batizar meus filhos aqui. E será um dia, eu não sei se eu vou aguentar a emoção, mas Deus vai me dar graça para isso. O tempo me provará certo, eu escrevi. Você ora pelos seus filhos? É importante que você ore diante dele nas refeições, que você ore com eles e que você ore por eles. Nós já vimos que o pai é o pastor do lar, e essa função envolve intercessão. 4. Discipline os seus filhos. Discipline os seus filhos. A Bíblia nos comanda a criar os nossos filhos, abre aspas, na disciplina e admoestação do Senhor, Efésios 6:4. 2 destaques nós vemos no texto: disciplina e admoestação. Vamos dar uma olhada rapidamente nesses dois termos gregos aqui. Primeira, disciplina, paideia, envolve o treinamento da criança em seus hábitos e comportamento de forma geral. A correção e a punição são partes vitais da disciplina, segundo a Bíblia. Provérbios 13:24, ouça, Provérbios 13:24, quem se nega a castigar os seus filhos não ama, quem ama não hesita em discipliná-lo. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama, quem o ama
não hesita em discipliná-lo. Papai, me ouça, não caia nessa pedagogia moderna que ignora a pecaminosidade humana e defende a bondade universal da raça, daí supostamente não termos necessidade de disciplinar os nossos filhos. Não caia nessa balela, creia na Bíblia e não na pedagogia moderna, sofisticada, ateísta, satanista. Ouça o que diz o livro santo, Provérbios 22:15, com relação à necessidade da criança por disciplina. Provérbios 22:15, a insensatez, algumas traduções a tolice, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O ponto central da disciplina é retirar da criança maus comportamentos e treiná-la em obediência aos pais. Dependendo da situação, essa disciplina pode envolver, desde a palavra não, eu tenho dito não milhares de vezes já parradaça, não coloca a mão aí na tomada, não faz, não pega no lixo, não, vai desde o não, até enquanto a criança vai crescendo, o retirar de privilégios é uma outra maneira importante de disciplinar a criança. Retirar privilégios, até em último recurso, sempre o último recurso, o uso da vara. Mas a vara é bíblica. A vara é a Xuxa, essa atriz aí, dos baixinhos que fez filme pornográfico com crianças, está querendo nos ensinar como nós devemos criar nossos filhos. Alô, povo de Deus. Alô. Uma atriz querendo ensinar os cidadãos a criarem os seus filhos? Me dá licença. O segundo destaque do texto é admoestação. A palavra grega, notheia, se fosse traduzida literalmente, seria colocar na mente. É isso que quer dizer literalmente o termo. Colocar na mente, sinônimos como instrução ou ensino, articulam bem o sentido mental do termo. O livro de Provérbios, por exemplo, está repleto de admoestações ou de ensinos. Cheio. Por exemplo, como a pessoa que está crescendo, a criança, o junior, o adolescente, como deve responder de maneira sábia, como aprender os benefícios de fugir da sedução, como aprender a obediência aos pais, como lidar com dinheiro, como colher maravilhosas bênçãos do fruto do temor do Senhor, como aprender a respeitar os mais velhos, como a buscar sabedoria de uma maneira geral. Só que a admoestação é o ensino da palavra do Senhor. Uma outra maneira maravilhosa de você ensinar, de você admoestar, é através da memorização de textos bíblicos. Maravilhoso. Eu desafiava a Diene a ler João, por exemplo. Terminava e eu recompensava de alguma forma. Senão eu nem sei se eu fui muito correto em alguma das práticas que eu fiz como pai, um tanto imaturo, ainda, né? Mas eu subornava às vezes. Por exemplo, naquela época, muitos anos atrás, cada 10 no seu boletim, R$10. Porque é difícil, pelo menos lá no colégio que ela estava, para você ter no boletim R$10 é difícil, porque é uma conjugação de prova, trabalho e tal, e a soma e a divisão daquilo tudo para dar 10 é muito difícil. Era muito difícil. Então, R$10, trouxe R$10. Uma coisa que ajudou muito, por falar no treinamento da minha filha, e ela diz que marcou a vida dela para sempre, delineou a teologia e o comportamento, foi a memorização do breve catecismo de Westminster de 1647. Eu coloquei ela para decorar 107 perguntas do catecismo. E ela disse: papai, aquele catecismo norteou a minha vida.
E eu já preparei o primeiro para a Radassa. Catecismo Batista para criança. Já preparei aqui para ela. Esse catecismo é baseado nas duas primeiras confissões. A primeira de Londres, de 1644, e a segunda, de 1689. Maravilhoso documento. Eu entrei em contato com o pessoal da Nutra, da Casa Publicadora Nutra, e eu perguntei com relação a instrumentos desse tipo em português. E existem coisas maravilhosas. Por exemplo, o Catecismo de Lutero está disponível. O Catecismo Reformado para criança, para você colorir, uma criança muito pequena, está disponível. Está lá no catálogo da Nutra. Então, discipline e admoeste os seus filhos, ensine os seus filhos. Um ponto importantíssimo na questão de admoestação ou ensino é o estabelecimento de um bom relacionamento com seus filhos. Esse relacionamento vem pelo diálogo. Papai, nunca diga para o seu filho, porque eu disse que é assim, não. Aí você perdeu o seu filho. Argua, tente dialogar, principalmente se ele já está mais crescido. Em determinado momento, junior, não tem muito bom senso. Mas depois que ele vai crescendo, depois que ela vai crescendo, você pode dialogar. Faça isso, ouça, dialogue. Uma outra coisa muito importante nessa área de admoestação, escute, valide as boas coisas do seu filho, elogie seu filho. Eu tenho ouvido de moças e rapazes adultos, meu pai e minha mãe nunca disse, muito bem meu filho, bem feito, parabéns. Eu nunca consegui agradar meus pais. Por melhor que eu fizesse, eu nunca consegui agradar a minha mãe. A minha mãe nunca disse assim para mim, minha filha, muito bem, excelente trabalho, parabéns, elogie seus filhos. Por último, dentro desse ponto aqui, esse quarto ponto, que é discipline os seus filhos, peça perdão quando você errar. Não tenha medo, não pense que você vai perder a sua autoridade se você pedir perdão. Eu pedi perdão para Diane N vezes. Um bem mais imaturo do que eu andei dando uns gritos, não havia controlado o gênio ainda. E eu andei e disse, minha filha, eu errei, me perdoe, eu não posso estar falando alto contigo. Isso está errado. Não tenha medo de fazer isso. Eu errei. O seu filho, a sua filha vão ver que você é um humano como ele. Por último, rapidamente, 5, exerça o pastoreio do seu lar diante de Deus. Exerça o pastoreio do seu lar diante de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? O que significa isso? Pouco adianta você ser exemplo, amar seus filhos, orar por eles e discipliná-los, se você não vive diante do Senhor. Viver diante do Pai é poder ter a vida escrutinada por Satanás e ele não achar nada em você. Sua esposa, seus filhos podem até não saber, mas o diabo sabe se você não paga os seus impostos corretamente, se você assiste pornografia, se você tem negócios ilegais, se você tem coisa escondida na sua vida, o diabo sabe. Ninguém sabe, mas Satanás sabe, e aí você perdeu toda a autoridade espiritual. Eu tenho estado em várias situações, na casa de irmãos crentes, que criaram os filhos na casa do Senhor, sendo bons exemplos, pessoas maravilhosas, traziam para a mensageira do rei, embaixador, memorizava, fazia culto doméstico, estava sempre na igreja, mas dentro daquela casa, Satanás dando carambola dentro da casa. E inicialmente, eu não entendia o que está acontecendo nesse lar. Satanás dando carambola, vocês já viram em círculo? A menina grávida, o menino drogado, inferno dentro da casa dele. O que é isso? O pai não está vivendo diante do Senhor. Existem coisas escusas na vida dele. Existem coisas que ninguém sabe na vida dele. Muitas das vezes a esposa dele não está sabendo de algumas coisas que ele faz por trás.
Aí, meu querido, de nada adianta todo o teu esforço para ser um exemplo, para disciplinar, para ser um provedor, porque você deu lugar ao diabo. Efésios 4:27, Paulo diz: não deis lugar a Satanás. Efésios 4:27. Pai de família que vive diante do Senhor, não é perfeito, eu não sou perfeito, mas ele vive diante do Senhor, pecou, se arrepende, sim, eu quero viver diante de ti. Ele tem autoridade para repreender Satanás dentro da casa dele. Eu quero isso na minha vida. Se eu sentir que a minha esposa está estranha, o que é isso? A minha esposa está melancólica, o que é isso, meu amor? Satanás está te atacando com tristeza, o que é isso aqui? Repreender Satanás. A minha filha está estranha, o que é isso aqui? Dentro da minha casa. Eu quero ter autoridade espiritual dentro da minha casa, e você também. Você tem que viver diante do Senhor. A maior proteção que você pode dar para a sua família e para você mesmo é ter uma vida vivida corandéo, diante de Deus, diante do Pai. Que Deus nos abençoe, papai, você e eu. Que Deus nos abençoe como pais, para que o nosso lar seja forte, sólido, para a honra, glória e louvor de Cristo Jesus. Amém.